porque não quiseram. Deve estar em casa, no sofá, qualquer coisa. E um culto abençoado. Uma bênção, o culto de ontem. O trabalho é para a igreja. Se você não faz parte da igreja, você fica em casa mesmo, se quiser. Mas a gente sente falta de alguns irmãos que deveriam estar aqui no culto, prestigiando o trabalho de jovem. Desculpa a minha colocação, foi top. Foi bênção, foi maravilhoso. O pessoal que esteve aqui ontem, então fica aí mais uma orientação, o sinal vermelho está piscando para você que gosta que venha no seu programa, que gosta, que você está aqui em cima, você fala isso, fala aquilo, mas não, cadê o culto? Você não aparece num trabalho diferente, né? Serve como orientação isso, ok, irmãos? Põe aqui os avisos enquanto a gente vai ganhando tempo aqui, irmão. Sexta-feira próxima, olha aqui para mim, sexta-feira próxima, nós estaremos aonde? Na sede, nosso culto regional. Eu peço, por favor, eu estou convocando vocês a estarem lá na sede, tá? Então, lá, se você porventura não conhece a sede, é pertinho. Então, eu convidaria você a estar lá. Vai ser um culto abençoado também, ok, irmãos? Eu sempre vejo esse negócio e não consigo entender o que é isso. O povo que gosta de comer é crente, né? Crente come, quanto de problema, só tem mais a bênção. Tá bom, está convidado aí. E domingo a nossa? Ceia. Outra coisa, domingo a nossa ceia. Irmãos, pensa nos dias rápidos que nós estamos vivendo. Já reparou? A semana passa tão rápido, tão rápido. Incrível, eu falo para ela assim: nossa, amanhã é segunda-feira, fica tranquila. Amanhã você fala, nossa, depois da manhã já é quarta-feira. É assim, não passa. Não. Fala, nossa, amanhã já é sexta-feira. Aproveite, irmão, não perca. Vem para a ceia. Esquece o edredom. Sei que o frio está um pouquinho mais forte. O cheiro de naftalina está sobrevoando. Mas vem para o culto. Vem, deixa lá, que você vai deitar depois da tarde, tá bom? Deus abençoe. Minha amiga missionária Iura, faça favor, suba aqui. Hoje tu veio sozinha, mulher? É? E deixou ele lá hoje de castigo ou não? Não. Tudo bem? Eu quero ser hoje. Eu disse aqui que queria ser, e vou ser intérprete hoje. Posso? Eu não falo português. Não, mas eu vou traduzir em português mesmo também. Ai meu Deus, ela falou. Fica mais pertinho aqui. É uma honra ter aqui, né? Prazer quando nós estivemos no culto lá e alegria estar aqui. Pena que seu esposo não veio, mas vai voltar outro dia aí. Ele estará conosco. Eu quero que você se sinta na liberdade, que eu disse para outro pregador aqui, tudo que Deus mandar, você entrega, e nós iremos aí desfrutar dessa palavra abençoada que Deus colocou no seu coração, né? Quanto tempo você está aqui no Brasil? 6 anos. 6 anos aqui no Brasil. Pretende ficar aqui ou vai embora? Vai embora. Você vem aqui para fazer uns cursos, é isso aí, né? Esse ano você se envolve na firmagem? No ano que vem, vamos ver se a gente já regressa. Ela disse, ano que vem vamos estar na igreja e a gente fica aqui, tá? É que eles não entendem muito o português angolano, né? Vocês não entendem muito isso. Qualquer dúvida depois a gente conversa. Missionária, fique à vontade. A graça e a unção do Espírito Santo esteja sobre você, tá bem? Paz do Senhor, igreja. Amém. Que manhã abençoada. São Paulo acordou com cara de São Paulo. É ou não é? Agora estamos a reconhecer verdadeiramente São Paulo. É meio assim, né? O clima é meio bipolar. Ora tá frio, ora tá calor. E é uma alegria muito grande estar aqui nessa manhã. E se eu falar noite, não se preocupe. É que às vezes a gente está tão acostumado a cultuar à noite. E às vezes a gente fala
na medida que a gente vai falando, a gente vai falar nessa noite. Amém? Mas eu creio que isso não irá acontecer. É um prazer, como eu dizia, estar aqui, Pastor Miguel. Deus abençoe a vida do Senhor, a sua esposa. É um prazer conhecê-la pessoalmente também. Que o Senhor continue abençoando a vossa casa e tudo que leva o vosso nome. Seja abençoado em nome de Jesus. É a primeira vez que cá estou. A primeira vez que nós nos encontramos com o Pastor Miguel foi lá na Formosa. Lá, eu acho que no Pastor Wilson, isso mesmo. No Pastor Wilson, estávamos lá, então o pastor me fez o convite para estar aqui nessa manhã para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Meu esposo não se faz presente por causa de quê? Meu esposo, ele trabalha e normalmente ele sai 4 horas da manhã. E também, às vezes, no final de semana também. E hoje ele está partido, está cansado. Aí eu disse, amor, fica, porque mais tarde também ele vai pregar. Então eu disse, amor, fica, porque somos todos pregadores, ele também é missionário. E eu também sou pregadora da palavra de Deus. Então eu decidi para ele descansar, porque mais tarde ele vai ministrar. A igreja perdoa o meu esposo. Está perdoado, amém, igreja? Então me faço presente aqui, como o pastor dizia, eu sou angolana. Estou aqui no Brasil há 6 anos, congrego na Assembleia de Deus do Ministério Madureira, Campo São Mateus. Meu pastor presidente, ele chama-se Deiro de Andrade. Mas eu estou numa congregação, e a qual o meu pastor da minha congregação, ele chama-se Esdra Ribeiro. A minha congregação fica aqui no 4º Centenário. Eu também não fico muito longe daqui, não. Eu fico aqui, eu moro na Vila Antonieta, aqui na Aricanduva. Bem perto do posto de saúde, ali na Vila Antonieta, é onde eu moro. Pela graça de Deus, estou me formando aqui no Brasil, vim aqui por esse objetivo mesmo, formação acadêmica. O objetivo que me trouxe aqui era fazer teologia, mas devido a algumas correrias, a teologia ainda coloquei assim um pouquinho no arquivo. Estou me formando esse ano em enfermagem, pela graça do Senhor Jesus Cristo. Amém, igreja? Falo português não porque aprendi aqui no Brasil, mas falo português porque eu já vi do meu país falando a língua portuguesa. Para quem não sabe, Angola é um dos países do continente africano de fala de língua portuguesa. Fomos colonizados pelos portugueses e nós temos a língua portuguesa como a língua oficial do país. Para quem não sabe, a África não é um país. A África é um continente com 54 países. Existem 6 países de fala de língua portuguesa. Então, não é só Angola que fala português, mas como Moçambique, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, Guiné-Bissau e assim os demais países que também falam a língua portuguesa. Apesar de nós falarmos a língua portuguesa, existem o meu país é dividido por tribos, ou seja, grupos étnicos linguísticos. Por exemplo, a minha língua materna é Ombundo, ou seja, a minha tribo é Ombundo. Existem várias tribos lá. Existem os Ombundu, os Nganguela, os Kioko, os Cachoque, os Mumuila, os Muhumbi. Então, todas essas tribos, as demais que também eu não citei aqui, por exemplo, o meu esposo, ele é da tribo dos Bakongo. Eu sou Ombundu. Então, a língua que ele fala na tribo dele não é a mesma que eu falo. Na minha língua materna, ou a língua materna da minha tribo, como eu dizia aqui, é Ombundu. Para cumprimentar a paz do Senhor, ou bom dia é walale. Fala walale. Ai, meu Deus, tá bonito? Mais uma vez, diga walale. Então, se você for para cumprimentar a paz do Senhor, seria ombembua laiesu. Repita comigo, diga ombembua laiesu. Não adianta falar que você não consegue. Se você consegue falar Itaquaquecequetuba, então você consegue falar um mesmo alaieso, amém? Tucuruvi, aleluia. Aqui tem alguns nomes que eu falo, meu Deus, parece dialeto. Amém. Mais uma vez fala, ombembua, laieso. Diga a paz do Senhor. Então, esses são alguns dialetos. E também uma coisa muito importante que eu quero pontuar aqui, antes de nós entrarmos na palavra de Deus que estarei ministrando aqui, apesar de eu falar a língua portuguesa, existem algumas palavras que têm o sentido e o significado diferente. Para quem não sabe, nós usamos a gramática da língua portuguesa de Portugal. Eu lembro que quando eu cheguei aqui no Brasil, uma vez eu estava a pregar, eu falei o facto
de você fazer isso, alguém chegou para mim e disse assim, não é o facto. E eu cheguei para essa pessoa e disse, por que não é o facto? Então, aqui no Brasil vocês falam fato, um acontecimento, uma causa, né? Vocês falam fato, nós falamos facto e nós escrevemos facto. Vocês falam aqui contato, nós falamos contacto, porque nós escrevemos também contacto. Vocês falam atividade, nós falamos actividade, porque nós escrevemos também actividade. Então, pelo certo e errado, eu não estou errada, amém? É uma forma diferente e não só nisso que eu disse. Por exemplo, aqui no Brasil, para vocês, pia é onde vocês lavam a louça, não é? Para nós, no meu país, pia é vaso sanitário. É. Eu me lembro de uma missionária onde ela contou que quando ela chegou aqui no Brasil, o pastor falou para ela, ela foi almoçar na casa dos pastores, eles convidaram depois dela pregar, e o pastor depois falou, filha, podes colocar a louça na pia? Porque ela perguntou onde é que se coloca a louça, né? O pastor disse, coloca a louça na pia. Ela disse, como assim na cabeça dela? O que está acontecendo? Ela estava pensando que estavam ali mandar levar a louça no vaso. Aí depois ela teve que voltar para perguntar no pastor qual é a pia. O pastor disse, não, fica na cozinha. Aí depois ela teve que se explicar, porque no meu país, para nós, pia é onde? É no vaso, aleluia. Agora, onde a gente lava a louça, nós falamos lava a louça. Você sabe como é que é complicado? Vocês falam sofá, nós falamos cadeirão. Vocês falam guarda-roupa, nós falamos guarda-fato. Eu lembro que quando eu cheguei aqui, o pastor um dia me perguntou, Yura, cadê o casaco? Cadê a calça? Cadê? Eu falei, pastor, tá no guarda-roupa. Ele falou, guarda quê? Eu disse, guarda-roupa. Então, eu tive que me reinventar e tive que aprender muita coisa. Na verdade, é como nascer de novo. A gente só não tem, ou a gente não aprende só a língua, mas a gente nasce de novo. Você encontra um povo diferente, com culturas diferentes, com hábitos diferentes, e você vai ter que se readaptar. Por isso que nós somos missionários. É para isso que a gente é missionário, para a gente se readaptar e sempre viver aquilo que Deus quer nas nossas vidas. Amém, igreja? Então, consegui me explicar? Amém, glória a Deus. Aqui não vai sair nenhum facto, nenhum contato. Agora, por favor, se coloque em pé em nome de Jesus Cristo. Abra sua linda Bíblia no livro de João. João capítulo 2. João capítulo 2. Versículo 1. Adiante. João, capítulo 1, ao capítulo 2, perdão, versículo 1 adiante. João, capítulo 2, versículo 1 adiante. Quem achou diz amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. Repita comigo, diga a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus disse, não tem vinho. Repita comigo, diga, não tem vinho. E disse-lhe Jesus, mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, fazei tudo quanto ele vos disser. Estava ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus. E em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. E disse-lhes Jesus, enchei de água estas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe, tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala aprovou a água feita em vinho, e não sabendo de onde viera, se bem que sabia que os serventes tinham tirado água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe, todo homem põe primeiro o vinho bom. Repita comigo, diga o vinho bom. E quando já tendo bebido, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia, manifestando a sua glória. E os seus discípulos creram nele. Palavra do Senhor, e você diz amém. Feche os teus olhos em nome de Jesus Cristo. Oremos ao Senhor. Querido Deus e Pai, obrigada, Senhor Deus eterno, por nos reunir aqui na tua casa. Pai, humildemente me apresento na tua presença, pedindo para que o Senhor fale conosco através desta palavra.
O Senhor conhece o estado físico e emocional de cada um que entrou por essas portas, Pai. O Senhor sabe o que há no âmago, a necessidade dos teus filhos. Por isso eu venho te pedir, Deus, fale aquilo que nós precisamos ouvir, não aquilo que nós queremos ouvir. Eu venho te pedir que à medida que a tua palavra for pregada, se for para purificar, purifica. Se for para curar, cura. Se for para libertar, liberta. Se for, Deus eterno, para restaurar, restaura. Mas nós não queremos sair daqui da mesma forma que entramos. Queremos sair daqui, Deus eterno, totalmente diferente. Palavra viva de Deus, eu te peço, fale conosco. Senhor, abre a porta da palavra sobre esse lugar nessa manhã, Deus. Manifesta o teu Espírito Santo sobre nós, Deus. E derrama ele, e que ele, Deus eterno, se sinta, Deus da glória, à vontade para nos servir nessa manhã. Tua palavra diz que onde é o Espírito de Deus, aí há liberdade. Então tenha liberdade sobre esse lugar, Espírito Santo. Repreendemos tudo aquilo que não te glorifica, Deus eterno, toda força contrária, Pai. Todo espírito de ignorância, sabotagem no culto, nós repreendemos e paralisamos em nome de Jesus Cristo, Pai. Que possa cair por terra tudo aquilo que não te glorifica, Senhor. E glorifica o teu nome através dessa palavra. Nos alimenta, sacia a nossa fome. Assim como o salmista escreveu. Assim como a corça branda pelas correntes das águas. A nossa alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Pai, temos fome do Senhor, Rei da glória. Sacia a nossa sede para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Creio que hoje o Senhor marcará a nossa vida, Pai. E à medida que a tua palavra for pregada, grava ela na tábua do nosso coração. Como o salmista declarou: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então nós não queremos pecar contra ti. Fale conosco, Deus, em nome de Jesus. Você que crê comigo diz amém. Retome seu assento, por gentileza. Glória a Deus. Igreja de Cristo, eu quero já aproveitar para nós estarmos assim bem coordenados e dar a temática do culto que nós estaremos falando sobre o fim vai ser melhor do que o princípio. Repita comigo, diga: o fim vai ser melhor do que o princípio. Mais uma vez, diga: o fim vai ser melhor do que o princípio. Igreja de Cristo, o texto que nós acabamos de ler é um texto bastante conhecido. Eu creio que alguém um dia já viu alguém pregar nesse texto aqui, que vai falar acerca da transformação da água para o vinho. Alguns teólogos dizem que esse é um dos primeiros milagres, ou seja, o primeiro milagre de Jesus Cristo a ser realizado no seu ministério escrito, ou seja, registrado. Não significa que Jesus, além ou antes desse milagre, ele não realizou outros milagres. Os teólogos dizem, esse é um dos milagres, ou o milagre de Jesus Cristo, primeiro a ser registrado, aonde ele transforma uma substância em uma outra substância. A Bíblia Sagrada está nos contar aqui que Jesus, ele é convidado para um casamento. Lembrando que nos 4 livros evangélicos que existem na Bíblia Sagrada, só João vai falar acerca dessa narrativa. Por quê? Porque quando a gente lê a Bíblia Sagrada, nós sabemos muito bem que existem os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas, sinótico por causa da semelhança da sua narrativa. Mas João, ele é muito singular na sua narrativa. Quando João vai falar acerca da peregrinação de Jesus Cristo aqui na terra, ele vai falar algumas coisas que os outros não falaram. Ele é muito claro em alguns assuntos que os outros não detalharam. E isso acontece também no capítulo 2. Só João vai falar acerca desse milagre aqui, que Jesus transforma a água em vinho. E lembrando que existe na Bíblia Sagrada algumas figuras de linguagem. Ou seja,
Quando nós vimos aqui, ou nós olhamos aqui a palavra vinho, na Bíblia Sagrada, o vinho representa alegria, representa próprio Espírito Santo, ou próprio Jesus. Lembra na Santa Ceia? Jesus ele disse assim, comei desse pão e beber desse vinho, vinho que simboliza o seu sangue. E na Santa Ceia também nós aprendemos que o corpo simboliza o pão. E na Bíblia Sagrada, aqui, por exemplo, nesse contexto, o vinho representa a alegria. Jesus é convidado em um casamento. A Bíblia Sagrada não nos detalha qual era a afinidade que existia entre Jesus e esse homem que casou. Provavelmente esse homem tinha uma aproximação muito perto de Jesus, ele era amigo de Jesus, ou é familiar de Jesus. A Bíblia não detalha. Mas provavelmente ele conhecia Jesus, porque você não vai convidar qualquer pessoa no teu casamento. Você vai convidar alguém que você tem uma afinidade. E tem pessoas às vezes que ficam chateadas porque você não lhe convidou no casamento. Existem inimizades que surgem porque você às vezes não convidou essa pessoa para o teu casamento. E esse homem prioriza Jesus, ele dá uma prioridade a Jesus. Ele convida Jesus, os seus discípulos, a mãe de Jesus, para o casamento. Ele convida todo mundo, mas no meio da lista dos convidados, ele fala, tem que ter Jesus. Coloca Jesus aí na lista. Jesus vem juntamente com seus discípulos. Você vê que o valor que ele dá para Jesus, lembrando que para você convidar alguém para o seu casamento e alguém que você considera, esse valor, ele está a dizer que Jesus é importante dentro do meu casamento, porque você convida pessoas que realmente significam alguma coisa para você, que tenham uma memória boa contigo, alguém que um dia te ajudou, você fala, não, essa pessoa precisa estar em um dos momentos mais felizes da minha vida. Então ele convida Jesus para o casamento. Esse homem sabe que a noiva vai estar lá, a família dele vai estar lá, os amigos dele e outros vão estar lá, vai ter comida, vai ter festa, vai ter boa música, mas ele fala, tem que ter Jesus no meu casamento. Tem que ter Jesus na minha festa. Pode ter todo mundo, mas Jesus precisa estar presente na minha festa. Então esse homem valoriza a presença de Jesus, repito, a presença de Jesus no seu casamento. Porque às vezes nós queremos convidar todo mundo, às vezes em algum evento da nossa vida, mas a gente esquece de convidar Jesus Cristo. A presença de Jesus é importante na nossa jornada, a presença de Jesus é importante na nossa casa, a presença de Jesus é importante no nosso trabalho, a presença de Jesus é importante nos nossos dias. Por isso precisamos sempre priorizar a presença de Jesus no nosso casamento e na nossa casa. Esse homem valoriza tanto que me leva a pensar lá no livro de Êxodo. Quando Deus chega para Moisés e diz uma coisa para ele, Moisés, vocês vão na terra prometida, mas a minha presença não irá convosco. Quando Deus fala isso para Moisés, Moisés vai dizer assim para Deus, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça subir. Eu não quero ir. Deus falou, não, Moisés, vai um anjo adiante de vós, que vai vos levar. Moisés está dizendo, eu recuso qualquer anjo, eu quero que o Senhor me leve até naquele lugar. Moisés está nos ensinando o quê? Que entre a promessa e a presença, eu prefiro a presença. Eu sei que Deus tem algo preparado para nós. Moisés está nos dizendo, maná com Deus não tem sentido. Maná sem Deus não tem sentido. Mel sem Deus não tem sentido. Eu sei que existe uma terra prometida, mas se o Senhor não me levar naquela terra, eu não quero ir sem o Senhor. Existem pessoas que preferem viver a promessa e não querem viver com a presença. Mas Moisés se recusa a viver a promessa sem a presença. Existem coisas que Deus vai fazer na tua vida, mas a pergunta é, Ele vai estar lá? Ele é fiel para cumprir. Ele não muda. Mas agora você chegou lá no topo e Deus não está contigo no topo. Ele falou, vou te levar no topo, mas ao longo do caminho você foi fazendo algumas coisas que aborreceram o coração dele. Ele cumpre a promessa, mas ele não está lá. Moisés está dizendo, eu não quero viver promessa sem a presença. Eu não quero chegar nos lugares mais altos desse mundo sem a tua presença.
Entre a promessa e a presença, eu escolho a presença. Repita comigo. Entre a promessa e a presença, eu escolho a presença. Porque quando você escolhe a presença, automaticamente a promessa se cumpre na tua vida. Porque quando você escolhe a presença, tudo vai te seguir. Lembra de Maria? Quando escolheu a presença de Jesus do que outras coisas, Deus falou: Maria escolheu a boa parte, da qual nunca lhe será tirada. Porque quando você escolhe a presença de Deus, jamais vai te ser tirada essa presença. Essa presença vai contigo, vai caminhar contigo, vai te dirigir. A presença não vai embora, a promessa acaba, mas a presença permanece contigo em todos os teus dias. Escolhe sempre aquilo que vale a pena, que é a presença de Deus. Esse homem valoriza a presença de Jesus no seu casamento. Só que o inesperado acontece enquanto está tudo, ou está todo mundo celebrando, enquanto está tudo bem, o inesperado acontece. O vinho se acabou no casamento. Para quem não sabe, na cultura judaica, quando o vinho se acabasse no casamento, seria vergonha para os noivos. Esses noivos iam ser zombados o tempo todo, seria uma marcha, uma vergonha. Dizendo: olha, no casamento dele, vocês viram o que aconteceu? O vinho se acabou. Que vergonha, que baixaria, que casamento mesquinho. Sério que se acabou? Então, isso seria uma vergonha para os noivos. E o inesperado acontece porque ninguém queria que o vinho se acabasse antes da festa se acabar. O vinho se acaba. Porque aqui no Brasil, aqui cada país ou cada lugar, existe uma cultura diferente sobre o casamento. Aqui, por exemplo, aqui no Brasil, o casamento não dura muito tempo. Aqui, umas 5 horas é o suficiente. Eu, por exemplo, casei aqui no Brasil. O meu esposo é angolano, nós casamos aqui, nossos pastores celebraram nosso casamento. Aqui no Brasil, o casamento às vezes não dura mais de 5 horas. Lá no meu país, o casamento dura semana, filha de Deus. Aqui não é festa, aleluia. É festa que não acaba mais. Tem gente que dorme na festa, fazem amanhecida. Nós falamos: vamos amanhecer no casamento. E é amanhecer de dançar, sabe, de celebrar. E aqui no Brasil é bem rápido. E às vezes o casamento do crente só tem coxinha e refrigerante. Você vê que tem certas coisas. E casar aqui no Brasil é caro. Meu Deus. Você vai alugar um salão, 10 mil reais. O vestido, então, que você vai alugar, não sei se está quanto. Maquiagem, fotógrafo, você vai falar: eu desisto. Aqui no Brasil, casar é caro. Então, você vê que cada país ou cada lugar, existe uma marca no casamento. Aqui no Brasil, o casamento de crente não falta coxinha aí, guaraná, ou o que, como é que é? Dolly, aquela marca. Um Dolly e um refrigerante. Não falta uma Coca-Cola, aleluia. Ainda mais quando é de crente, pizza não pode faltar. E você vê que é assim. Mas no meu país, o casamento dura semanas. Por exemplo, nós casamos 3 vezes. Casamos 3 vezes com um homem só mesmo. Amém, igreja? E ele casa com uma mulher só, aleluia. Amém. Não são bígamos, não. Lá não existe a bigamia. Mas você vê, lá não é um decreto, não é uma lei. Os bígamos lá não. Amém, igreja? Então, nós casamos 3 vezes com um homem só. Por quê? Porque tem um casamento que, primeiro, o alambamento. Que o alambamento é um casamento que o homem tem que pagar dote para a família da mulher. Ainda existe esse negócio de pagar o dote. Amém, igreja? Mulher africana é cara, aleluia. Leva de graça, não leva de graça. Tem que pagar, filho de Deus, aleluia. Tem que soltar grana. Então tem o dote. E esse dote aí funciona de que forma? Quando você conhece um jovem, você pretende se casar com esse jovem, ele vai se apresentar nos teus pais, fala das intenções dele ao teu respeito, que quer casar contigo, que você é uma boa moça, não sei o que é. E depois a família lhe explica, dizendo assim: olha, no dia tal vocês vão receber uma carta, e essa carta é a carta de pedido, onde está escrito tudo o que ele tem que trazer para a minha família. E ele vai receber, ele tem que comprar sapato para o meu pai, sapato para minha mãe, tem que comprar terno para o meu pai, terno para minha mãe. Tem que comprar roupa para minhas tias também, aleluia. Os agregados também entram na lista. Tem que comprar cesta de refrigerante, tem que comprar cabrito, galinha, garrafão de vinho, tem que trazer tudo isso, tem que trazer pano, né, que é tecido, alguns tecidos, que ele tem que trazer nesse dia. Olha, ele vem com um carro cheio de coisas, sabe?
só lotado de coisas que ele tem que trazer nesse dia no pedido. E não é pouca coisa, não. E ainda tem o dinheiro que ele tem que trazer a mais que está na carta. Aleluia, uma quantia. E quando ele chega nesse dia, nesse evento, essa cerimônia, que é o alambamento, que é o primeiro casamento, que é o casamento tradicional, ele acontece, nesse caso, na minha família, na minha casa, ou na casa de um dos meus tios. Uma casa onde tem bastante espaço para agregar todo mundo. E nesse dia, quando ele chega, ele é recebido que nem um rei. E quando ele chega, ele não pisa no chão. As minhas tias pegam um pano e colocam no chão para ele começar a passar. Ele chega que nem um príncipe, sabe? Aí ele, quando está chegando, logo que ele chega, todo mundo está aí lá já lhe aplaudindo. Lhe recebem com honra, porque ele está vindo buscar a mão da filha deles. Então lhe recebem com honra. Ele é recebido, as pessoas ficam cantando. E quando chega com toda a família dele, eles sentam. E depois dessa cerimônia, ele vai se apresentar. Ou ele não, o tio dele, porque nesse caso são os tios que falam. Da minha parte também o meu tio, o irmão da minha mãe, é que se levanta para falar. E da parte dele também, quem vai se levantar é o tio dele, que vai começar a apresentar toda a família. Vai dizer quem é quem, e depois dali vão começar a contar as coisas. Tem que estar tudo certo. Se errar alguma coisa, se faltar alguma coisa, paga a multa. Vai pagar a multa. Aí depois, só que nesse momento tem muita coisa, filha de Deus, não é fácil não. E depois nesse momento que acontece, olha, é assim, vocês vão ter muitas surpresas, amém? Quando acontece esse evento, que ele tem que, ou alguém vai ler a carta, vai começar a falar assim: cadê o saco de arroz? Está aqui. O saco de feijão? Está aqui. Cadê o terno do pai? Está aqui. O sapato? Está aqui. Da mãe? Está aqui. E isso tudo vai ser contado e vai ser apresentado enquanto a pessoa vai ler. Só que o que acontece nesse momento? A noiva ou a mulher que ele veio pegar para casar não está ali nesse momento. Ela fica escondida num quarto com mais duas moças da mesma altura que ela. E o que acontece? Se tiver tudo certo, ela sai. Ela não sai enquanto não tiver tudo certo. E quando tiver tudo certo, está tudo coordenado, está tudo, não tem nenhuma complicação, ela sai. Só que ela sai coberta com as mais duas meninas que estavam com ela no quarto. Ela sai coberta, as meninas também, de um lençol branco, dos pés até a cabeça. Aí ficam colocadas 3 moças, assim, cobertas, dos pés até a cabeça. No meio daquelas, ele precisa adivinhar quem é a mulher dele. Se ele não descobrir quem é a mulher dele, paga a multa. Você está casado, você precisa conhecer quem é a mulher que você está casado. No corpo. Hein? Se alguém vir dizer, essa é a tua mulher, e você não tiver enxergar, você precisa reconhecer como valente, tem que ter visão de águia. Olhar além. Então você tem que adivinhar quem é a tua esposa. E na época do meu avô, o meu avô me contou, disse: filha, se alguém não conseguia descobrir quem é a jovem, ele tinha que pagar a multa. E se ele não queria pagar, ou ele não quisesse pagar a multa, ia falar: não quero pagar a multa. Ele ia levar, sabe quem? A mulher que ele escolheu. Imagina. A mulher que você... Porque aquelas moças que ficam também, elas são solteiras. Então, se você não quiser pagar multa, você vai levar a mulher que escolheu. E quem dita quanto você vai pagar não é a família. Quem dita quanto você vai pagar é a pessoa que você escolheu. Aí você se fatura, sabe? Você vai lá me dar um 10 mil reais. Oh, glória! Aí você fala: meu Deus, eu estou no meu momento e tal, eu vou aproveitar. Aí você já fica falando. Aí você fala: meu Deus, esse cara tem que ter muito dinheiro, né? Eu acho que na tua cabeça talvez tá passando. Esse cara tem que ter muito dinheiro. O que acontece? Sabe o tio mais rico da família, o milionário? Nesse dia ele tem que estar presente. Ele ajuda o jovem. Toda a família do jovem ajuda. Quer dizer que o dinheiro não sai só do bolso dele. Porque isso é uma coisa cultural. Todo jovem sabe que vai fazer isso um dia. Então a família do jovem sabe que um dia o nosso filho vai pedir a mão de uma jovem em casamento. Então na preparação a família ajuda. Amém, igreja? Fica aliviada. Só que assim, para o homem isso acabou. Na nossa cultura, para o homem acabou. Só que para a mulher não fica aí não. Tem outra coisa. Nesse dia a mulher vai cozinhar para toda a família do marido. Toda.
Se essa quantia daqui que veio, todo mundo vai ter que comer. Todo mundo vai ter que provar do prato que você fez. O que acontece? Ela vai fazer um prato típico. É por isso, se você não sabe cozinhar, nem fazer miojo, queima tudo, até café queima. Então, minha filha, tem que aprender. Você vai ter que fazer uma comida para toda a família do teu marido. Você cozinha uma panelada desse tamanho aqui, sabe? Grandona. E você pega um negócio que nós chamamos de lemo. Lemo, você vai começar a bater o fungo. O fungo é um prato típico, cultural de lá do nosso país. Por exemplo, aqui você no Brasil, o prato típico é arroz com feijão, arroz com feijão. Até o Lula come arroz com feijão, arroz com feijão, arroz com feijão. Bolsonaro, arroz com feijão, arroz com feijão. Então você vê, aqui no Brasil todo mundo tem arroz com feijão. Não que lá não tem arroz com feijão, tem. Mas lá, por exemplo, a gastronomia aqui do Brasil, ela é muito criativa. Vocês no arroz com feijão fazem muita coisa. Aleluia. Arroz com feijão, mas fazem muita coisa. Então, o brasileiro é muito criativo na gastronomia. Mas lá nós temos o arroz, temos o feijão, temos o fungo. E no fungo temos várias fubá. Você vai fazer, vocês falam fubá, mas nós falamos fuba. E não é a amarela que vocês falam, nós temos a branca. E a branca não é o polvilho também, que você está a pensar, é tudo diferente. Aí, você tem que fazer um fungo para toda a família do marido e não tem que sair mal, tem que sair bem. Porque se sair mal, você fica machada. Todo mundo vai falar, ela não sabe cozinhar. É uma vergonha total. Por isso que nós, desde crianças, já aprendemos que um dia vamos cozinhar na família ou para a família do nosso marido. E você tem que matar galinha, filha de Deus. Você que não gosta de matar galinha, vai ter que matar galinha. Você tem que matar uma galinha, você tem que depenar a galinha, preparar a galinha, fazer tudo. Amém? Tem gente que está falando repreendido. Né? Porque casar com um angolano tem que se preparar, mano. Tem que passar nesse processo. E você prepara a galinha, você tem que servir para toda a família do teu marido. E quando você tiver a servir, você vai ter que servir primeiro para o avô dele, para o tio dele, para o cunhado dele, não sei o que, para todo mundo. E quando você provarem o prato, verem que está uma delícia, todo mundo vai ficar te elogiando, vai falar, uau, ela cozinha bem, ele é uma boa mulher, valeu a pena o preço que custou, aleluia. Então, pagamos caro, você tem que mostrar para que você vale, amém? Então, depois desse processo, vocês vão e casam na igreja, casam no civil, por isso que nós casamos 3 vezes. É o alambamento, que é o casamento tradicional, que é cultural, é o civil e eu da igreja. Por exemplo, eu e o meu esposo, nós casamos aqui no Brasil. E como casamos aqui no Brasil, nós tivemos o casamento do civil e o casamento no religioso. Mas o ano que vem, eles nos deixaram fazer isso por nós sermos missionários. Mas o ano que vem, o meu esposo vamos para Angola e ele vai ter que fazer o dote. Ele vai ter que pagar porque ele já recebeu a carta de pedido. Então, já vimos a carta, já tem lá tudo escrito. Ele sabe, e o terno do meu pai que ele tem que comprar só vende em Portugal. Aleluia! Eu não sei como é que ele vai se virar, mas vai ter que mandar vir de Portugal o terno. A irmã dele mora lá, então ele está safo. E você vê que a cultura de lá, o casamento funciona dessa forma. E aqui no Brasil não, graças a Deus. E quem casa lá não é ele e ela. Quem casa lá são as famílias. Porque quando acontece um problema, não, vou embora, não sei. Não é assim não. Por isso que você vê, pelo menos no meu país, a questão do divórcio é uma questão familiar. Quem divorcia não são as duas pessoas, quem divorcia é a família. Se a família decidir, dizendo assim, nós não queremos mais, por quê? Porque enquanto existir complicação, intriga entre vocês, a família vos aconselha, vos dá. Se a menina está se comportando mal, a mãe chama, fala, orienta e ela tem que obedecer a sua mãe. Aquilo que a mãe está lhe instruir. E se o jovem também está se comportando mal, a família dele chama ele, fala com ele, orienta ele. Então, investimos muito na questão aconselhamento. Por isso que quem casa lá não simplesmente eu e você decidimos. Não, as nossas famílias precisam concordar. E existem tribos que você nem casa a pessoa daquela tribo. Porque são pessoas que têm um currículo, uma marcha que não é boa. Quando você vai falar assim, eu vou casar. A primeira pergunta que o teu pai te faz, de que tribo ele é? Ele não pergunta se tem carro, se trabalha onde, se tem empresa, não. Ele te pergunta a primeira coisa, qual é a tribo que ele é? Não, ele é da tribo dos Ganguela. Não, não queremos.
Não queremos misturar com essa tribo. Eles já começam a rejeitar desde a tribo. Não é por causa do caráter, é a tribo que fala. Ah, não, aqui pelo menos no Brasil, graças a Deus, não tem essa questão. Mas a cultura do meu país tem a ver muito com isso nos dias de lá. Ou a nossa cultura, o nosso modo de viver. Tem muito a ver com isso. O casamento tem culturas e é diferente de culturas para culturas. Por exemplo, aqui que nós lemos aqui, o vinho é importante nesse casamento. E o vinho se acaba. Voltando no nosso texto. O vinho se acaba. E quem se apercebe que o vinho se acabou no casamento foi Maria. Maria vê que alguma coisa está faltando no casamento, que é o vinho. E a minha pergunta para você é, o que se acabou na tua vida? O vinho se acabou, mas a festa continuava, repito. O vinho se acabou, mas a festa continuava. A festa não parou quando o vinho se acabou. Existem coisas na nossa vida que a gente está continuando, mas já não é como antes. Porque eu aprendi que muitas das vezes o diabo, ele não quer acabar com a festa. O diabo, ele quer tirar a alegria da festa. Existem pessoas que continuam vivendo em situação, mas já não tem alegria. Já não tem o momento de festejar, não tem a celebração, não tem o gosto, não tem o prazer. Porque o que o diabo quer é simplesmente tirar a tua alegria, tirar a tua vontade de viver, a tua vontade de ser. O que se acabou na tua vida? Existem pessoas continuando ministerialmente, mas já não têm a mesma alegria de antes. Já não tem aquele fervor de antes, só estão a continuar. Mas Deus não quer que você continue uma vida sem alegria. Deus não quer que você continue um casamento sem alegria. Deus não quer que você continue uma casa sem alegria. Deus não quer que você continue trabalhando sem alegria. Deus quer que você continue com alegria. Por isso Ele nos trouxe aqui para dizer, aquilo que se acabou na tua vida pode ser restaurado nessa manhã. O que foi embora na tua história, na tua vida, Ele pode restaurar. Porque você vê que tem muita gente que entra em depressão porque já não sente alegria. Quando a alegria se acaba, o sentido de vida vai se esvaziando, vai se indo. Você vai começar a sentir toda hora situações, emoções de desgaste, angústia, a ponto de você não querer mais viver. Porque você não tem alegria. A alegria é importante na vida. E às vezes você precisa procurá-la até encontrar. O salmista, ele escreveu o Salmo 51, ele vai dizer, Senhor, restitui-me a alegria da salvação. Porque existe um momento que você precisa sentir alegria. Porque existe um momento que você precisa da alegria da salvação. Porque às vezes você não tem muita coisa, mas você tem alegria. Isso é suficiente. Às vezes você não tem um carro do ano, mas você tem alegria. Às vezes você não tem o apartamento que você está, mas você tem alegria. Então alegria porque eu sou alegre, porque eu sou salva. Eu sou alegre porque Jesus morreu na cruz do Carvalho por mim. Eu sou alegre porque Ele me comprou. Então a tua alegria precisa ser baseada na tua salvação. Às vezes você não vai ter motivo para se alegrar, mas você precisa entender que você é uma pessoa salva e isso já é um motivo para se alegrar. Você dormiu e acordou e isso já é um motivo para se alegrar. Você está comendo, isso já é um motivo para se alegrar. Tem gente lá na UTI, tem gente passando por um momento, mas você está aí respirando bem, vivendo bem. Já agradeceu a Deus por tudo que Ele fez na tua vida no dia de hoje. O salmista entende isso, que Deus restitui-me a alegria da salvação. Eu quero sentir alegria. Nesse casamento que se acabou a alegria foi. O que adianta uma vida sem alegria? Uma festa sem alegria? Tem gente às vezes que realiza o sonho que ela tanto queria, mas não consegue viver alegria. O diabo rouba a alegria. E nesse casamento Maria vê e observa alguma coisa estranha acontecendo. Lembrando que Maria também é uma convidada no casamento. Mas ela vai ver o que nem todo mundo está vendo.
Existem coisas que Deus vai mostrar para você e não vai mostrar para todo mundo, repito. Existem coisas que Deus vai mostrar para você e não vai mostrar para todo mundo. Vocês podem estar no mesmo ambiente, mas você vai ver coisas que os outros não estão a ver. Você vai sentir coisas que os outros não estão a sentir, mas vocês estão no mesmo ambiente. Maria está no mesmo ambiente, mas ela está a sentir coisas que os outros não estão a sentir. Ela está a ver coisas que os outros não estão a ver, porque existem momentos que Deus separa alguém na família para descobrir maldição que os outros não descobriram. E quando Deus ele está te usando, se é porque Ele está te dando acesso para você quebrar uma maldição geracional. Deus te levanta na tua família para você detectar problema e dizer: eu me levanto pela minha casa, pela minha família, para dizer: não vai ter vergonha esse ano, porque existe Jesus na minha casa e Ele está aqui para resolver o problema. Deus está aqui nos dizendo: é hora de se levantar para você dizer: eu detectei o problema. Diabo já brincou com a tua avó, já brincou com o teu tataravô, mas você se levantou e conheceu Jesus para dizer: na minha descendência Ele não vai brincar. Termina com você, aleluia. Ele já brincou lá atrás, mas eu vi o problema. Existe um momento que Deus te dá uma visão espiritual para você detectar coisas que os outros não detectaram. Para você começar a observar: isso não é normal na minha casa, isso não é normal na minha família, isso não é normal e eu não aceito que permaneça. Maria olha e não fica calada. Ela não fica conformada com a situação. Existem coisas que você olhou, você se conforma. Ah, é mesmo assim. Existem coisas familiares que não são normais. Você vê que o avô era um alcoólatra, o bisavô era. A mãe está no segundo casamento, a bisavó também estava no segundo casamento, e você fica falando: ah, é próprio da família. Não é. Existem coisas que Deus te mostrou para você resolver. Existem coisas que Deus te mostrou para você fazer alguma coisa. O casamento não é de Maria, mas ela compra uma briga que não é dela. Sabe aquele momento que tem alguém que olha para você e fala assim: você vai vencer isso. Eu entro na peleja com você. Eu entro na briga com você. Eu desço um monte com você. Eu subo um monte com você. Eu vou na oração com você. Problema não é meu. Mas se Deus me apresentou, eu preciso apresentar isso em oração também. Existem pessoas que falam assim: você não vai morrer nesse deserto não. Eu estou aqui para te ajudar, para segurar tua mão, para te arrastar até chegar à terra prometida, dizendo: aqui você não morre. Maria olha, ela não fica conformada com a situação, ela se levanta para resolver o problema. Ela vai buscar Jesus. Maria entende que existem certas festas ou certas alegrias para continuar. Alguém precisa descer. Jura, não estou a entender, vai se entender. Existem algumas alegrias para continuar. Alguém precisa ir buscar. Se todo mundo só tiver de braços cruzados, vão morrer de fome. Imagina dentro de uma casa. Ninguém vai procurar emprego, ninguém vai trabalhar. Está todo mundo sentado, todo mundo conformado. Vão morrer de fome. Alguém precisa sair para alimentar alguns que estão sentados. Maria entende que se eu ficar aqui, a alegria acaba. Eu preciso ir buscar para a alegria de algumas pessoas. Eu preciso ir buscar para algumas pessoas continuarem. Se você soubesse quantas pessoas dependem da tua oração para dormir e acordar, você não deixaria de orar pela tua casa. Você não deixaria de orar pela tua família se você soubesse como você sustenta. Existem pessoas que sustentam com dinheiro, mas existem pessoas que sustentam com oração. A oração também sustenta uma casa. A oração também sustenta um lar. Às vezes você não tem dinheiro, mas você fala: eu tenho um recurso que nunca acaba, que é o recurso da oração. Eu vou sustentar a minha casa, a minha nação, a minha família através da oração. É para descer, é para orar. Não tenho dinheiro, mas eu tenho a oração. Repita comigo: não tenho dinheiro, mas eu tenho a oração. Diga: tenho dinheiro e também tenho a oração. Eu não vou desistir de orar pela minha casa. Maria entende isso e descobre dizendo: eu vou buscar para a alegria continuar. Eu vou buscar para algumas pessoas continuarem felizes. Então você começa a entender que Maria entende o segredo, que algumas pessoas dependem de mim, da minha busca.
da minha entrega, da minha renúncia. Ela renuncia ao ambiente de festa, o ambiente de comemoração, para ir buscar em favor daquela alegria, em favor daquela festa, daquele casamento. Maria vai buscar e chega para Jesus e fala o seguinte: o vinho se acabou. Maria, quando fala isso para Jesus, ela comunica o problema para Jesus. A Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus vai dizer assim: mulher, que tenho eu a ver contigo, ainda não é chegada a minha hora. Eu não sei qual é a visão que você tem sobre Maria, mas quando eu olho todas as vezes para esse texto, eu vejo uma visão de Maria extraordinária. A Maria que está falando com Jesus é a mesma que carregou Jesus em seu ventre. E Jesus está a falar para Maria: ainda não é chegada a minha hora. E ele fala: mulher, que tenho eu a ver contigo, ainda não é chegada a minha hora. Ou que tenho a ver com isso, não é chegada a minha hora. Até parece que Jesus está a dar uma resposta para Maria, dizendo que eu não vou fazer milagre. Porque quando você lê o texto, você vê que Jesus fala: não vou fazer milagre. Parece, né? Ele está dizendo: ainda não é chegada a minha hora. Mas Jesus está a dizer para Maria: ainda não é chegada a minha hora. Ele está falando de questão de tempo. Ele não está a dizer que não vai fazer milagre. Ele só está a dizer que ainda não é chegada a minha hora. Uma coisa é ele falar que não vou fazer milagre, e a outra coisa é ele falar que não é chegada ainda a minha hora. Ele fala isso para Maria. E Maria, naquele exato momento, ela não briga com Jesus. Ela fala para os serventes, ela usa a fé. Ela vira para os serventes e fala assim: fazei tudo quanto ele vos disser. Mas Jesus falou que ainda não é chegada a hora dele. E Maria está falando: fala para os serventes, fazei tudo o que ele vos disser. É a fé. É a fé. Às vezes você precisa usar fé. O médico já falou: não, você não vai ter filhos, o diagnóstico está aí, está tudo taxado, está ali que você não vai ter, mas você está ali, está aí simplesmente. Começa a comprar o teu chuval de bebezinho, começa a comprar a meia, compra o sapato, compra a roupinha, compra a fralda. Alguém vai dizer: tá louca? Você fala: eu ouvi o médico dizer, mas o meu Jesus me disse: tudo é possível ao que quer. Eu preciso ter fé. Alguém falou assim: não, você nunca vai sair do Brasil, você vai continuar mesmo aqui. Vai tratar teu passaporte, compra tudo, faça tudo direitinho, tá lá. E alguém vai dizer: quando é que você vai viajar? Você fala: eu não sei, mas o passaporte eu já tenho. Eu só sei que eu vivo pela fé. Maria usa a fé, diz no servente: fazei tudo quanto ele vos disse. Se Jesus ainda não disse nada, se Jesus ainda não falou nada, como é que eu vou acreditar? Vai só tirar a tua carta de condução. Não tenho carro, tira a carta. Usa a fé. Fazei tudo quanto ele vos disser. Jesus fala para Maria: ainda não é chegada a minha hora. Só que você entende que o tempo de Deus não é o nosso tempo. A hora de Deus não é a nossa hora. Quando Deus fala que não é chegada a minha hora, não é chegado o meu momento. Jesus fez milagre, fez ou não fez? Fez. Jesus fez milagre naquele exato momento. Só que existem coisas que Jesus só vai fazer mesmo realmente quando nós estivermos preparados. Na nossa vida, Ele vai nos entregar. Está aqui o milagre, está aqui a bênção. Existem coisas que você precisa estar maduro para acontecer na tua vida. Às vezes tem gente que fala: Deus, quando é que o Senhor vai me abençoar? Jesus está dizendo assim: ainda não é chegada a minha hora. Não estou a dizer que eu não vou fazer, eu vou fazer. Eu vou realizar. Mas quando chegar a minha hora, eu vou te entregar. Quando chegar a minha hora, eu vou executar isso na sua vida. Jesus fala para Maria: ainda não é chegada a minha hora. E Maria ouve isso e usa a fé. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. A Bíblia diz assim que um dia para Deus é como se fosse 1000 anos. E 1000 anos como se fosse um dia. Deus tem a capacidade de te fazer viver em um dia coisa que você teria que viver 1000 anos para conquistar. Ele tem poder para fazer isso na tua vida. Em um estalar de dedo. Deus pode executar isso na tua vida em 24 horas. Muita coisa pode mudar. Em 24 horas, o escravo vira governador. Em 24 horas, ele muda a situação. Ele resolve o problema. Deus está dizendo: a minha hora, o meu tempo na tua vida vai chegar. É só preciso você ter paciência. Continuar a esperar, continuar a acreditar. Será que as tuas mãos levantadas é porque você acredita que Deus irá fazer na tua vida? Tenha paciência. Ele não disse que não vai fazer. Ele só disse assim que não vai chegar na minha hora. E você já está triste com isso. Porque ele disse: não é chegada ainda a minha hora.
Maria sai daquele ambiente e Jesus realiza o milagre. Pois é, e quando Jesus realizou o milagre, algo que eu quero que você preste bastante atenção, é que quando Jesus realiza o milagre, a primeira pessoa que provou o vinho não foi a pessoa que foi buscar pelo vinho. Quem viu primeiro a transformação não foi Maria. O que acontece? Depois de Jesus transformar a água em vinho, os serventes estão lá. A primeira pessoa a provar não foi Maria. Maria que foi buscar, foi ela ou não foi? Foi ela. Ela é que comunicou a necessidade, foi ela ou não foi? Foi ela. O mais correto para mim seria chamar a Maria, dizer: Maria, vem ver, já está realizado o milagre. Aquilo que você veio clamar aqui, que você veio buscar, está aqui. Olha o resultado da tua busca. Olha o resultado da tua oração. Olha o resultado da tua entrega. Olha o resultado da tua fé. Está aqui. Mas Maria não foi a primeira. Quem foi chamado é o mestre Sala. Mestre Sala é chamado em um lugar e para provar algo que ele nem viu o processo como se fez. Ele não viu a busca da Maria. Ele não viu a fé e a intercessão da Maria. Existem coisas que você vai provar que você nem viu o processo. Existem coisas que os outros vão provar que nem viram o processo. Tem gente que não viu as tuas renúncias, não viu as tuas guerras, não viu as tuas lutas, só te vê no momento da vitória. Aí fica falando: que sorte ela tem? Não tem sorte. Suportou o processo. E você só está vendo o resultado do processo. O mestre Sala, ele vê algo que ele não viu o processo. Deus às vezes vai usar a tua vida para você sustentar pessoas que nem viram o teu processo. Mas você vai dizer assim: eu passei por isso, sofri isso, vivi isso, agora está aqui o resultado da minha busca. Alguém vai dizer: mas como assim? Como é que pode? Quem buscou não viu o resultado. Porque eu vou te falar uma coisa. A oração, às vezes ela vive mais do que a pessoa que orou. Yura, não entendi. Vais entender. Existem orações que você está colhendo da plantação. Quem fez foi o teu avô. E ele já não existe. Quantas pessoas se converteram depois da morte da mãe? A mãe era uma senhora de oração. Buscava, orava, se entregava. E ele era lá o cachaceiro, o drogado, o que fazia, o que desfazia. Mas depois da mãe se converter, ele vem também na igreja, se converte e se torna um pastor. Profecia da mãe, semente da mãe. Eu estou aqui para dizer: a oração é uma semente. Você está orando, você está plantando. A oração vive mais do que a pessoa que orou. Às vezes a pessoa que orou se vai na eternidade, mas a oração vai se cumprir. Deus está a dizer para alguém: não para de orar, porque a tua oração vai ser colheita para as futuras gerações. Oh, aleluia! Você está aqui nesse momento dizendo: ai Deus, será que vai acontecer? Jesus está a dizer: ore, 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 ore. A oração é uma semente. Às vezes você nem vai ver o resultado, mas vai se cumprir. Vai acontecer. Maria, ela não viu. E o mestre Sala teria a humildade de reconhecer que ele não fez nada por aquele casamento. Ele tinha que ter a humildade para reconhecer. E o texto sagrado é claro em dizer assim: que quando o mestre Sala ele prova, ele chama o noivo. E o noivo prova. E depois do noivo provar, vai dizer assim: todo homem põe primeiro o vinho bom. O mestre Sala fala: todo homem põe primeiro o vinho bom. E quando já tendo bebido, então inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Só que para você notar essa fala, você tem que voltar atrás. Existem milagres para acontecer, alguma coisa precisa acabar. Se aquele vinho não se acabasse, não teria milagre. Não teria. Existem coisas que precisam se encerrar para que o novo aconteça. Às vezes Deus quer fazer algo novo na nossa vida, mas nós estamos com o velho.
Não tem milagre, não tem transformação da água para o vinho, enquanto tiver vinho. E a pergunta de Deus para nós nessa manhã é: o que precisa se acabar na tua vida? O que você precisa encerrar nessa manhã? O que você precisa encerrar dizendo: a partir de hoje eu encerro, porque eu estou pronta para viver um novo tempo. Para que o novo venha, o velho precisa ir embora. Eu quero viver um milagre. Precisas encerrar o quê? O que você vive procrastinando, dizendo: vou encerrar amanhã, vou encerrar amanhã, vou encerrar amanhã, vou encerrar amanhã, vou encerrar amanhã. Amanhã eu começo, amanhã eu começo, amanhã eu começo. Jesus está dizendo: começa hoje. Hoje Deus está nos dando uma oportunidade de iniciar alguma coisa transformadora da nossa vida. Dizendo: Senhor, eu estou pronta para viver um novo. Mas só que às vezes a gente não encerra situações porque nós somos medrosos do novo. O novo nos assusta. Porque novo a gente nunca viu. Deus está dizendo: não precisa ficar assustada, não precisa ficar com medo. Confia. Se naquele exato momento aquele homem que provou ia dizer: será que está bom, será que não está bom? Não duvida, confia somente, bebe, experimenta do novo. Será que vai dar certo? Não vai com será, não vai com o pé atrás, vai com certeza, com firmeza, dizendo: eu creio que vai dar certo. O Senhor é comigo e não vai me desamparar. Deus está dizendo: tira a dúvida da tua vida, tira a dúvida do teu caminho. Começa a colocar certeza, começa a colocar fé. O diabo vai sair envergonhado na tua vida, porque se ele preparou uma vergonha para você, Jesus chegou na festa para dizer: não tem vergonha nessa manhã, tem alegria, tem restituição, tem transformação, tem um tempo bom para a tua vida. Um tempo de transformação, um tempo extraordinário. Só que para você ver que o fim vai ser melhor do que o princípio. Jesus está nos dizendo assim: não precisa ter medo, porque o que está aí é bom. O que está vindo aí é melhor. Se coloque em pé, eu quero orar com você em nome de Jesus. O fim vai ser melhor do que o princípio. O que você precisa encerrar na tua vida? Qual é a área da sua vida que precisa viver uma novidade? Um novo tempo. Uma nova estação. Deus está dizendo: coloca isso agora na tua cabeça. Traga a memória na sua mente, nesse exato momento, a área da sua vida que você precisa, dizendo: Senhor, eu sinto que o Senhor falou comigo nessa manhã. É nessa área aqui. Eu senti Deus falando comigo aqui. Você começa a detalhar, dizendo: Senhor, eu senti Deus falando comigo aqui. Eu senti Deus falando comigo aqui. E eu creio que essa palavra, ela não veio simplesmente por vir. Ela veio porque Deus realmente quer fazer algo novo na nossa vida. Deus não traz uma palavra por acaso. Ela traz uma palavra que realmente é a necessidade do seu povo. Fecha os teus olhos em nome de Jesus Cristo. E começa a trazer na tua memória, qual é a área da tua vida que você precisa, que você necessita, que você anseia. Na tua mente agora, em nome de Jesus, enquanto você traz a tua memória, eu queria que você abrisse a tua boca para orar. Eu queria que você orasse a Deus agora no nome de Jesus. Fale palavra, conversa com Deus, comece a orar agora. Comece a orar em nome de Jesus Cristo. Vai orando, começa a dizer: Senhor, é aqui. É nessa área da minha vida. É nessa área da minha vida que eu preciso viver algo novo. Comece a orar, comece a orar. Abre a sua boca em oração a Deus. Comece a dizer: Senhor, eu escolho a tua presença. Eu escolho o Senhor na minha vida. Eu escolho o Senhor na minha história. Eu escolho o Senhor nos meus caminhos. Eu escolho a tua presença. Começa a convidar Jesus na tua casa. Começa a convidar Jesus na tua empresa. Começa a convidar Jesus nos teus negócios. Começa a convidar Jesus. Fala: Senhor, pode entrar. A casa é tua. Pode entrar. A minha vida te pertence. Convida a presença de Jesus na tua vida. Começa a convidar a presença de Jesus. 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 Oh Deus amado, manifesta o teu poder na minha casa, ora. Manifesta o teu poder na minha empresa, ora.
uma família que precisa ser alcançada no nome de Jesus. No nome de Jesus Cristo. Oh Deus, obrigada Jesus. Oh Deus, obrigada Espírito Santo. Aleluia, aleluia, aleluia. Fomos fortalecidos nessa manhã, através do poder da Tua palavra, Espírito Santo. Fomos fortalecidos nessa manhã, acreditando que o fim vai ser melhor do que o princípio. Nós sentimos a Tua presença, Espírito Santo. Fogo Santo de Deus, incendeia a nossa vida. Oh Espírito da verdade. Oh Espírito Santo, começa a semear em nome de Jesus Cristo. Eu quero chamar aqui na frente e orar por alguém aqui. Você que está aqui hoje nesse culto, você que está com uma enfermidade no teu corpo, sai do teu lugar, vem aqui em frente. E se você está com uma enfermidade física no teu corpo, eu quero orar por você. Eu quero orar também por alguém aqui que está disposto a viver algo novo. Você que se sente que a vida não vai para frente, não vai para trás. Você se sente que num ciclo vicioso, que toda hora vivendo as mesmas repetições. Eu quero que você aproveite, vem aqui na frente. Eu quero orar por você em nome de Jesus Cristo. Deus está aqui.